O tema da mensagem de hoje é por intermédio da cruz. Por intermédio da cruz. Abra sua Bíblia e fica com o seu lapisinho de cor que você vai sublinhar muitas vezes, tá bom? Efésios 2,16. Vamos ler juntos? Hoje estamos mais livres. Efésios 2,16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Talvez você tenha lido esse verso várias vezes, mas hoje Deus quer trazer esse verso vivo ao seu coração. Vamos ler mais uma vez. E reconciliar-se ambos. Quem são esses ambos? Judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da, sublinha na sua Bíblia, por intermédio da cruz. Só sublinha isso aí. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Segundo esse versículo, tem duas coisas: a reconciliação entre os inimigos, judeus e gentios, e a destruição da inimizade se faz por intermédio da cruz. Está claro? É Bíblia? Ok. Muitos desconhecem essa verdade. E muitos se encontram em situações de brigas, de inimizades, de tristezas, de separação. Uma pessoa que tem inimizade, ela se torna fria, dura, amargurada, tristonha. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz que a amargura cria raízes, nos leva a apartar da graça de Deus, traz perturbação e contamina a muitos. Pessoas ofendidas no curso desta vida, ao sofrer por longos anos de amargura, pode até contrair câncer. A ação da cruz, ela cura a alma e o corpo do homem enfermo pelos abatimentos da vida. A vida crucificada pode curar as enfermidades da alma. Cristo em nós é a nossa cura. Quando Cristo passa a viver em nós, Ademir, nós somos curados não só no físico, mas na nossa alma. E eu sou uma testemunha disto. Eu era uma pessoa tão complicada, tão briguenta, e Cristo em mim foi me curando ao longo dessas últimas décadas. É maravilhoso quando nós temos Cristo em nós. O apóstolo Paulo pregava somente Jesus Cristo este crucificado. Quando eu desconhecia a obra da cruz, eu achava um exagero pregar somente a cruz. Eu achava, nossa, será que eu devo pregar só a cruz? Eu pensava. Mas hoje, Megumi, você não precisa mais falar para mim pregar a cruz, porque eu sei que é necessário. É a mensagem principal para a igreja de Cristo. Sem a cruz, a igreja vai sofrer com as enfermidades da alma e vai se entristecer com as divisões entre irmãos. Quem é crucificado não se divide, não cria inimizades, não se rebela, não abandona. Um crucificado não faz isto. A cruz quebra essas coisas na vida do crente.
O ano passado um pastor veio desabafar comigo chorando, dizendo que vários irmãos da igreja dele saíram. Ele estava muito abatido. Ele falou um monte de coisas verdadeiras que eu não quero falar aqui, por causa do nosso tempo. Mas eu fiquei tão compadecido dele. Primeiramente, esse verso de Efésios 2:16, nós vemos que Deus destrói a inimizade. Irmãos, para pensar um pouquinho sobre isso. Inimizade. Isto entrou quando Adão e Eva pecaram. Logo, Adão acusou Eva. Logo, Caim matou Abel. Se você ler a história da humanidade e a história da igreja, você vai ver um monte de inimizades, assassinatos, brigas e guerras. Há guerras em todo lugar. A mais recente é a Rússia contra a Ucrânia. Você conhece algum casal que brigou e separou? Você já ouviu falar de feminicídio? Ou de crimes passionais? No direito criminal tem. O cara fala que matou por paixão porque amava. Porque a moça não quis mais ficar com ele. E ele ficou com ciúmes, foi lá e matou o cara e a moça. Crime passional. Homicídios, latrocínios, roubos seguido de morte. Infanticídios nós podemos ver sangue em todo lugar. É só ligar noticiário. O mundo está sofrendo com as inimizades. Você já brigou com alguém na escola? Ele quer dizer, eu também, tá? Irmãos, não há como negar que o mundo precisa da solução para a inimizade. O Brasil está vivendo isto. Eu vi um vídeo hoje que em Brasília está cheio de bolsonarista querendo quebrar. Quebraram? Há uma inimizade entre PT e Bolsonaro. O Brasil está dividido. Mas a destruidora inimizade pode ser destruída pela cruz. O mundo não sabe disso. Os casais não sabem disso. O Brasil não sabe disso. Nós acabamos de ler, por intermédio da cruz. Olha, versículo 16, capítulo 2 de Efésios. E reconciliar-se ambos, gentios e judeus, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela ou pela cruz, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Quando o casal está brigando, se o marido e a esposa negam a si mesmo, toma a cruz, aquela inimizade acaba na hora. Já aconteceu muitas vezes com a Megumi e comigo. Graças a Deus que tem cruz no nosso casamento, senão a coisa estava feia, né, Megumi? Por intermédio da cruz, Deus derruba a parede de separação, destrói a inimizade e traz a paz. Olha lá, Efésios 2:17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Só sublinha paz. A cruz traz paz, sabia? A cruz traz Cristo ao nosso coração.
E Cristo é a nossa paz. Efésios 2, 14a. Porque Ele é a nossa paz. Sublinha aí. Porque Ele é a nossa paz. O crucificado é uma pessoa pacífica e cheia de paz. Ele tem paz com Deus e com o próximo. O verdadeiro cristão tem Cristo. Cristo é a sua paz. Ele se torna um pacificador. Moisés, nesse final de ano, eu tive que pacificar algumas brigas. Algumas você não viu, mas só no final de ano já. Nós temos paz com Deus, reconciliação com Deus. Romanos 5,1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fez a nossa paz. Deus fez paz conosco porque houve uma cruz. Por causa da cruz pudemos ter paz com Deus, ser reconciliados, irmão Devanir, com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Por que nós folheamos a Bíblia? Porque o pastor nunca pode falar nada fora da Bíblia. Eu não tenho direito de falar o que eu penso. Eu tenho somente que falar o que está na Bíblia. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela a morte da sua vida. Será que eu posso colocar aqui assim? Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, por intermédio da cruz. Jesus morreu naquela cruz. Dá para entender que foi por intermédio da cruz que Deus nos reconciliou pela morte de Cristo. Não estou forçando. É isto que a Bíblia diz. Os crucificados são embaixadores da paz de Cristo. Por isso leva adiante a mensagem da cruz. 2 Coríntios 5, 18 a 20. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, ou por intermédio da cruz, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo naquela cruz, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu convidei alguns irmãozinhos que estão longe, porque eu queria que eles se reconciliassem com Deus, mas eles não vieram hoje. Hoje faltou muita gente. Mas se você tem pecado e tem se sentido longe de Deus, volte para Deus. Ele é maravilhoso, Ele é rico em perdoar. Nunca fique longe de Deus. Por intermédio da cruz, Ademir, Deus derruba a parede de separação, destrói a inimizade, concede a paz e faz a reconciliação. Só essas 4 coisas seriam suficientes para nós pregarmos a palavra da cruz. Porque foi por intermédio da cruz que Deus fez isso, Márcia. Mas tem muito mais. Isso aqui é copinho. Isso aqui é só, como fala? Fichinha. Só fichinha. Deus nos aproxima dele e nos faz membros da sua família. Nós deixamos de ser estrangeiros
estranhos e separados da comunidade de Israel. Efésios 2, 19. Efésios 2, 19. Acharam? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Oh, que glória! É maravilhoso demais. Ser cristão é tudo de bom. Eu não me importo com muitas coisas deste mundo, porque eu tenho a alegria de fazer parte da família de Deus. A cruz promove a união da família de Deus, Agatha. Se você é crucificado, eu sou crucificado. Quem está em nós, quem age em nós é Cristo. Cristo não vai brigar com Cristo. Cristo não briga com Cristo. Se briga alguém, está sem Cristo. Tem unidade. Ele é um só. Um só Senhor, Efésios 4 fala. A cruz promove a união da família. Por isso os crucificados, eles são reconciliados e vivem em paz na família de Deus. Uma igreja crucificada tem paz. É uma família. Você não pode ficar brigando com seu irmão, tá bom? Amém. Se briga é um bode, não é um ovelha. Por intermédio da cruz, Deus também nos concede vida. Não só nos coloca na família de Deus, mas nos dá vida. A vida é concedida para quem? Para quem está morto. Claro, quem está vivo não precisa de vida. É por isso que muitos crentes, ou muitas pessoas, não se importam com Deus. Porque eles não querem vida. Porque eles acham que estão vivos. Mas a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e Efésios 2. Vamos ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando ainda havia inimizade e morte em nós, Deus nos deu graça. Deus em sua graça nos deu vida em Cristo Jesus. O Senhor Jesus deu a si mesmo naquela cruz para nos fazer morrer e ressuscitar com Ele. É assim que Deus concede vida, viu? Não é quando o pastor fala, quem quer receber Jesus, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. A Bíblia não ensina que é assim que você recebe vida. Jesus nunca falou para você, o pastor, fazer isso. Por isso nessa igreja não tem apelos assim. Dá para entender? Eu já fiz centenas de apelos e milhares de pessoas já foram aceitar Jesus por eu fazer apelo assim. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Eu fiz na minha ignorância, Ivone. Hoje não faço mais. Alguma vez Jesus pregou e falou assim, alguém aí quer me receber? Vem aqui na frente e levanta a mão. Vocês viram isso na Bíblia? Na minha não tem. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com, sublinha, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Um dos grandes estragos que o pecado causou no homem foi a morte espiritual. O homem nasce no físico, mas nasce morto no espírito. Porque isto é separação de Deus. Mas pela cruz Deus restabelece o que Satanás e o pecado roubou do homem. A coisa mais preciosa que o homem tinha antes da queda era a comunhão com Deus. A coisa mais preciosa foi roubada, mas a cruz traz de volta essa preciosidade, que é a gente voltar a ser amigo de Deus. Por intermédio da cruz, Deus faz o caminho inverso de Adão.
concede vida no Espírito e traz a reconciliação com Deus. Por intermédio da cruz, Deus traz o homem de volta à sua presença. O homem sem a cruz permanece morto no Espírito e longe de Deus. Você está percebendo por que a cruz é preciosa? Por que eu estou pregando a cruz? Porque eu quero que você seja amigo de Deus. Eu quero que você esteja com Cristo, que Cristo esteja com você. Por isso que eu estou pregando essa mensagem da cruz. Eu tenho centenas de mensagens, cheias de histórias empolgantes, que quando terminasse o culto você ia falar: nossa, hoje a mensagem foi top. Mas você ia sair vazio. Cansei de fazer isso. 40 anos pregando. Cansei de fazer essas coisas. Hoje eu não quero enganar ninguém, porque eu sei que eu vou prestar contas com Deus. Se eu pregar a verdade, se você for salvo, amém. A cruz soluciona os mais terríveis problemas do homem. E sabe, a cruz muda o status quo, a posição do homem perante Deus. A cruz faz com que Deus olhe você de modo diferente, não mais como um inimigo, mas como um amigo. A cruz muda a nossa sorte. Tem muito crente que quer ficar rico, quer ser abençoado, e faz campanha, faz um monte de coisa. A Bíblia não ensina isto. Mas a Bíblia mostra o caminho da cruz, onde Deus leva a nossa maldição e muda a nossa sorte. Por intermédio da cruz, Deus nos deu o seu amado Filho, para que Ele seja para nós o Deus Emanuel. O evangelista falando que Ele será o Deus Emanuel, Deus conosco. Eu gosto disso. Eu cresci num lar budista, e o budista tem que ir até aquela casinha para ter tudo, rezar, ou ir até o templo. Os episódios coreanos mostram a pessoa indo até o templo lá. Os católicos vão até o templo rezar, assistir a missa. Os crentes vão até o templo. Não é errado. Porém, nós precisamos saber que Cristo está conosco, Deus Emanuel. Isto é cristianismo. A cruz te coloca em Cristo e Cristo passa a viver em você. Por isso o cristianismo dá certo. Porque é Cristo vivendo em você. Cristo é briguento? Não. Quando Cristo passa a viver em você, é Ele que vai se manifestar por meio de você. Depois que Cristo passou a viver em mim, no trânsito, mesmo o cara sendo errado e me provocando, eu senti doçura. Mas não era minha. Eu avançava em cima do cara antes. Já em Maringá, eu desci do carro, fui atrás do cara, para dar porrada. Eu não tenho doçura. O cara me fecha. E eu sinto doçura. Não pode ser de mim. É Cristo. Moisés é testemunha. Tem vezes que a gente apanha de 20. Uma sacolada de gols. E a gente sai brigando, Moisés? Não. Né? É Cristo em nós. Cristo nos ensinando. É para você ficar mais humilde aí. É por isso que eu falo, é bom apanhar. O Jean tem que ouvir essa mensagem, viu? Ele fica tirando de mim. Efésios 3,17. Eu gosto do verdadeiro evangelho, Ademir, porque Cristo passa a viver em nós. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Sublinha, habite Cristo no vosso coração. Habite Cristo no vosso coração.
Se Cristo não vive em você, você não é cristão. Se Cristo vive em você, você não é mais rabugento. Você vai ser um velhinho doce, simpático, manso, humilde. Um vovozinho que os netinhos vão gostar. Por intermédio da cruz, Deus nos faz uma nova criação. Efésios 2:10. Vamos ler. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Criados. Deus nos cria, nos faz uma nova criatura. Você precisa nascer de novo, ser uma nova criatura, senão você não entra no céu. Jesus disse, Efésios 2:15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Criasse um novo homem. Bate com a mensagem da cruz? Por intermédio da cruz, Deus realiza um milagre do novo nascimento. 2 Coríntios 5:17, nem precisa abrir que nós sabemos de cor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, tudo se fez novo. Se você é aquela pessoa amargurada que só pensa no passado, você não é uma nova criatura. Eu era um cara rancoroso, vingador. Não esquecia o mal que as pessoas faziam. Agora vai ficando tudo para trás. E eu sei que não é velhice, tá? O esquecimento. Eu sei que é a nova vida. É a nova vida, viu, Agton? Por intermédio da cruz, nós recebemos muitos benefícios. E um deles é um novo nascimento no Espírito. Cristo passa a viver em nós. A cruz é a prova do grande amor de Deus. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Sublinha aí. Grande amor. Que Deus é esse, gente? 1 João fala grande amor. Deixar de pregar a mensagem da cruz é deixar de pregar a misericórdia, a graça e o grande amor de Deus pela igreja. Por intermédio da cruz, Ademir, esta é a mensagem que salva o pecador. O cenário evangélico de hoje e o mundo trazem muitos atrativos, Kézia, e pode levar as pessoas a se afastar da crucial cruz de Cristo. O irmãozinho dessa igreja falou: nossa, pastor, eu fui na outra igreja e senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida, sabe? Por isso que eu vou lá, viu? Não é sentimentos, é fé. Não é você sentir bem, mas você crer no Cristo crucificado, na verdade. Enquanto a igreja estiver ouvindo a mensagem da cruz, a igreja estará segura. No momento que deixar de ouvir a mensagem da cruz, a igreja perece. Pode saber disso, tá? Satanás está mantendo muitos evangélicos dentro de igrejas confortáveis, com um visual maravilhoso, danças, louvor de arrepiar, pregações gostosas, mas está entretendo muita gente. Toma cuidado. É bom você estar numa igreja aonde você não pode esconder nada, aonde você tem que olhar para Jesus Cristo. Provérbios 14:12 fala assim, Sandra: há caminho que ao homem parece correto, bom, mas lá no fim, ao cabo, dá em caminho de morte. Assim de gente, Marie, habitam no caminho da morte sem saber. Um monte.
E o que mais tem é uma multidão rumando para a morte e eles não sabem. Parece que é caminho bom, mas dá em caminho de morte. Muitos crentes ali procuram igrejas com belo louvor e uma animada pregação. No entanto, se esta igreja não pregar a mensagem da cruz, o Cristo crucificado, esses crentes podem ir contentes para o inferno, sem saber. Se a igreja não pregar esta palavra da salvação, deste evangelho único e verdadeiro, a igreja pode ir para o inferno. Porque não existe evangelho sem cruz. É pregar o evangelho sem que Cristo tenha vindo para morrer naquela cruz. Não valeu nada. A maioria dos pastores está negligenciando isto. Isto é adulterar evangelho. Não está certo. É loucura abandonar a senda do Calvário, Kelly. É loucura, é perdição, é assinar um atestado de óbito. Muitos crentes não sabem disso. Ainda que, Anderson, você encontre falhas na igreja, e deve encontrar, e vai encontrar, porque enquanto não chegar lá, ninguém é perfeito. Mas o que importa é que a nossa fé esteja na obra da cruz e não nas pessoas. Ah, porque eu não gostei disso, daquela igreja, porque a irmã falou mal de mim, porque o pastor não sei o quê. Gente, isso é artimanha satânica. Não caia nisto. Você não é salvo porque a igreja é perfeita. Onde está isso na Bíblia? Ainda bem que essa igreja é tão simples, viu, Marcos? Né? Eu gosto, porque 2 Coríntios 11 fala que nós devemos simplicidade a Cristo. Cristo é simples. Cristo se vestia com os homens normais. Ele não vestia paletó e gravata como os fariseus. Que você possa tomar a cruz dia após dia e seguir o Senhor. Dentre esses grandes benefícios que já falamos hoje sobre a cruz, por intermédio da cruz, você também pode receber, por intermédio da cruz, uma vida sem andar, sem continuar no curso desta vida, deste mundo. Começo de Efésios 2 fala sobre isto, versículo 2, 3, você pode ler. Nós andávamos no curso deste mundo, segundo a potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Quando você tem a ação da cruz, Deus te tira do curso deste mundo, te crucifica para o mundo e o mundo para você. Você não vive mais segundo o curso deste mundo. Você não é mais mundano. Você começa a sentir que você é do outro mundo. Seus amigos todos lá na sexta-feira à noite, no sábado, tomando a cervejinha, paquerando e tal, ouvindo, o que eles ouvem? Já saímos, né, mãe? Por isso que eu estou em dúvida também aqui. Mas você não. É tão gostoso. No começo eu estranhava, viu, Dan? Eu achava que eu era um ET. Meus amigos crentes, pastores também, eu me sentia um ET, até hoje, viu? Mas eu me sinto um ETzinho, um fora da casinha, fora do meio. Parece que eu estou sozinho muitas vezes. Parece que eu estou andando lá do contrário. Eu vejo todo mundo lá e parece que eu estou todo contra. Porque Deus me tirou do curso deste mundo. Se você é assim com seus amigos do mundo, talvez você ainda continue no curso deste mundo. Eu vou falar para você, tá? Uma pessoa cristã verdadeira, crucificada, já não é tão popular como antes, sabia? Eu senti uma diferença grande na minha vida. Eu era bajulado, paparicado, respeitado, popularzão,
hoje, ninguém se lembra de mim. Se eu morrer, vai passar muitos anos. Ele morreu? Eu não sabia. Já morreu? Que bom, né? Que bom. Passamos a ser de Cristo e Cristo passa a ser o Senhor da nossa vida. Por intermédio da cruz, Deus nos tira das garras do diabo. Deus nos tira da correnteza do mundo que leva para o inferno. Vira do avesso. Mostra o sentido contrário. Diferente de tudo aquilo que você viveu como crente. A cruz transforma a sua vida de verdade. Você começa a ver do ponto de vista de Deus, não mais do seu ponto de vista. O crente fala, mas eu não concordo, porque isso, porque aquilo, porque eu quero pregar, porque eu quero falar isso, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Meus irmãos, é um crente ainda em si, ainda em Cristo. Por intermédio da cruz, Deus liga a terra ao céu. O homem a Deus. Deus faz isso por intermédio da cruz. Quem experimenta a obra da cruz sofre uma mudança radical. Se o Marcos falar que é um cristão, mas ele continuar fazendo as mesmas coisas que ele fazia 10 anos atrás, eu não vou acreditar. Tem que haver mudança. A minha pergunta, você está sendo transformado à imagem de Cristo? Cada ano que passa, você está sendo mais manso e humilde como Ele? Mais doce? Sem Cristo, o Agton falou que o velhinho não fica doce, fica amargo. Então, a minha pergunta para o Agton, para o Laércio, para os mais velhos é: vocês estão ficando mais doces? Com Cristo, a gente fica. Amém? Amém? Por intermédio da cruz. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você. Nas minhas férias, passei 2 semanas trabalhando nessa mensagem. As minhas 2 semanas de férias foi para pregar essa mensagem, porque eu sei que ela é importante. Feche seus olhos.